Karnal, a gente começou o programa falando sobre o estigma que pesa sobre o usuário. E aí, os artistas reconhecerem a própria dependência, falarem abertamente sobre isso, pode servir para que essa má avaliação sobre a dependência diminua um pouco entre o público em geral? É complicado porque, em parte, propaganda com gente famosa criou no passado estímulo à glamorização. Havia propaganda de Papai Noel fumando cigarros no início do século XX. Havia propaganda, nós recebíamos na infância, quem tem a minha idade vai lembrar, cigarrinhos de chocolate. Fumar era elegante. Rita Hayworth, no papel de Gilda, fumou com uma sensualidade extraordinária. Não fumar era careta, não beber era careta, não aceitar drogas era coisa de careta. E ser careta era uma coisa que ninguém queria, porque tornava alheio à sociabilidade. Então é importante que os artistas que ajudaram a divulgar uma vida glamourosa com álcool, com drogas lícitas e ilícitas, também revelem a dor, o sofrimento, a destruição que elas provocam na vida. Tudo aquilo que limita a sua liberdade, tudo aquilo, lícito ou ilícito, é um grave problema que você deve enfrentar. E o vício, ou seja, a dependência, ela é uma coisa limitadora da sua liberdade. Muito difícil, é muito complicado para as pessoas e não tem glamour. Até uma que não está entre as mais indicadas aqui, que é o vício, é a dependência de sexo, não é glamouroso, não é uma vida erótica, é uma vida terrível porque não atinge o prazer, é dependente e volta. Então, você começou a transferir uma ansiedade, por exemplo, sua para a comida, é um problema, porque não vai resolver a ansiedade e vai vir com um efeito colateral. Então, aí a doutora tocou aqui no autoconhecimento, é importante se conhecer. Está sozinho, o álcool é uma grande companhia. Eu adoro uma taça de vinho à noite numa grande companhia. O problema é que, tal como a companhia humana do álcool, tem um limite. E você não pode ficar conversando semanas e semanas com aquela taça. Então, tem que estabelecer um limite para você poder dizer, para a maior parte das pessoas, eu diria, evite qualquer contato com álcool e certamente qualquer contato com cigarro ou outras drogas. Mas para poucas pessoas tem que aprender qual é o uso equilibrado de algumas coisas como o álcool. Mas é para pouca gente. Pelo que eu vi, a maioria deveria ficar ali na aguinha e no suco. À noite faz bem para o corpo, faz bem para a pessoa. Ninguém é mais interessante bêbado, é só mais chato. E o Karnal já falou sobre isso, praticamente todos os dias a guerra ao tráfico está em destaque no nosso noticiário. Mas até que ponto as medidas adotadas hoje contra o tráfico de drogas impedem que mais pessoas comecem a consumir drogas? A gente conversou sobre esse tema com o Bruno Paes Manso, ele é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Droga tem algum tipo de componente aí que provoca uma reação mais violenta e desproporcional por parte do Estado. Eu acho que simbolicamente a droga representa algo que a gente tem muito medo, né? Que é a irracionalidade, a loucura, o descontrole individual, né? Isso numa sociedade civilizada acaba sendo muito ameaçador de alguma forma, né? Então vamos dizer na própria discussão sobre o crime, né? A associação que se faz com um assaltante violento, com o roubo, muitas vezes é associada a essa incapacidade de descontrole e de alguma forma vinculada e fazem associação direta ao consumo de droga, como se fosse uma relação imediata e não se pensa a respeito dos próprios valores produzidos hoje socialmente, né? Então esse discurso de guerra às drogas e de combate às drogas acaba fazendo sentido para os políticos populistas e tendo muito apelo popular, porque no fundo acabam dialogando com esse medo, porque seria uma forma de você retomar o controle de volta, levar a civilização de volta, ou levar a capacidade de autocontrole dos indivíduos de volta, né? Então, de alguma maneira, a droga representa isso que gera muito medo nas cidades, nos moradores da cidade, que é o medo da violência, e esse medo da violência associado intuitivamente, né, entre as pessoas, à perda do autocontrole, né?
E prestem atenção aqui, em 2007, a FGV publicou uma pesquisa mostrando que é a classe A a maior consumidora de drogas, mas a guerra ao tráfico atinge principalmente a população mais vulnerável. E aqui eu vou me permitir comentar essa sonora, porque esse é o tema do meu estudo de mestrado na USP. Eu, inclusive, usei a pesquisa do Bruno no Núcleo de Estudos da Violência da USP. Sobre os usuários, a lei não tem nenhum efeito dissuasivo. A maioria dos usuários sequer sabe que o porte para uso pessoal continua a ser criminalizado, embora a gente não tenha mais a previsão de pena de prisão. E, além disso, a falta de critérios objetivos para diferenciar o que é porte para uso pessoal do que é tráfico faz com que, na prática, o tráfico se defina a partir da pobreza e da cor da pele. A gente encarcera jovens negros e pobres num sistema que é dominado pelas facções. E aí tem um livro do Bruno que é muito legal também sobre o PCC, dá para entender melhor sobre isso. E num país com 14 milhões de desempregados, os egressos do sistema penitenciário vão ter muito menos chance de se reinserir na economia formal. E aí, em vez da gente produzir mais segurança, no longo prazo, a gente produz muito mais insegurança. E se eu digo que a gente tem um problema, doutora Tatiana, porque a gente não tem critério objetivo para definir o que é tráfico, o que é uso, a gente também não tem muita racionalidade na definição do que é ilícito e do que é lícito. Porque a gente poderia presumir que o álcool é lícito porque ele não é tão perigoso, ele não provoca tanto mal, mas isso não é verdade, né? Não, é uma falsa associação entre o que faz muito mal e o que não faz tanto mal. Então, o que faz muito mal é ilícito. Mas quantas outras estão aí, né? A gente tem o cigarro, o álcool, o jogo, que vem sendo também todo esse processo. Quando você conhece o curso da doença na vida de uma pessoa dependente, seja ela por algo lícito ou ilícito, você entende que aquilo deveria ter uma política de saúde pública muito bem definida, né? Porque as pessoas atingem um grupo de pessoas, é um dependente para atingir um grupo de pessoas. Então, a gente pensar que o ilícito justamente vem associado à criminalização. Mas e tudo que está lícito, que provoca uma série de consequências também na vida das pessoas, e inclusive de criminalização, porque está todo mundo envolvido ali, né? Então, quem compra demais e pega o cartão de crédito, falsifica a assinatura, compra no cartão do outro sem consentimento, porque ele está numa crise de extrema angústia, de desespero para comprar, para poder dar conta de extravasar aquilo que ele está sentindo. Então, ele vai em busca da sensação de prazer, né? Como a gente já falou um pouco aqui sobre a dopamina e tudo mais. Então, essa necessidade de sentir, a substância química, ela dispara com uma velocidade, isso no cérebro, que não tem substituição. Ponto. Não tem.